Eles é que fizeram providências para deixar um barquinho, para quando ele quisesse ir remando chegar lá, fosse de noite, fosse na manhã seguinte. Eles é que tinham criado as expectativas. Como na maioria das vezes, nós criamos 1000 expectativas a respeito de Deus. Aonde Deus entra na equação, a mente humana surta nas expectativas. Não esqueça isso. Aonde Deus entra na equação, não raramente a mente humana surta nas expectativas, nas autoproduções do que a gente projeta para Deus fazer em nosso favor. E a maioria do que eu vejo os cristãos ou os crentes ou qualquer pessoa que diga que tem fé, chamar de fé, quando eu peso, entendo, avalio, considero, escrutino e discerno, vejo que nada mais é, preste atenção, o que você na maioria das vezes chama de fé, na maioria das vezes nada mais é do que a projeção das suas expectativas de autolivramento lançadas agora sobre Deus. É um script que você oferece mentalmente a Deus para que Ele cumpra em seu favor, porque afinal de contas, diante de toda essa teologia protecionista que vende uma existência sem dissabores, e você, de acordo com a teologia dessa bolha enganosa, só sofre porque ainda não dá o dízimo, não frequenta a igreja, não foi batizado, não dá ofertas, não faz campanhas, não faz declarações positivas o dia inteiro, não contradiz até Jesus, se for o caso, de que o que você ouça da parte dele seja uma palavra que lhe soe negativa, mas você meteu na cabeça que o seu Jesus só fala coisas positivas em seu favor e em favor da existência. Aí quando vem as coisas reais do mundo real, a noite escura, a ausência de Deus, a não presença detectável dele, os açoites das ondas da existência, o vento antagônico, satanicamente antagônico, inimigo do seu progresso, tudo isso chega, aí logo a maioria diz ou que Deus deixou a pessoa, ou que Deus deu uma permissão para o diabo atacar, ou tem uns mais apressadinhos que dizem, não, Deus nem existe. Esse, de fato, é aquilo no que se deve concentrar a nossa conclusão. Não tem Deus. O resto a gente é que estava enganado. E aí, parece que a religião prepara você para a desilusão. Prepara você desse modo para a desilusão em relação a Jesus, em relação ao Evangelho, em relação à vida, em relação à realidade. Pois bem, eu deixei você aqui ontem dizendo, considere todavia que isso é só o engano da religião na sua cabeça, porque para o Deus de Jesus, para o Pai de Jesus, para a Escritura, por exemplo, no Salmo 139, o que se faz de assertiva é o que se garante, que para ele, preste atenção, para ele, a luz e as trevas são a mesma coisa. Só a diferença entre luz e trevas para você. Especialmente você sem fé, você sem consciência, você sem senso de realidade, você sem nenhuma dessas coisas, e você crendo no pacotão oferecido na bolha das ilusões, que, como eu disse, coloca você dentre uma daquelas 3 opções, sendo a última delas uma descrença, uma incredulidade total, que eu vejo acometer e acontecer na vida de milhares de pessoas. Pois bem, foi aí que eu deixei a gente ontem, no vento contrário, com essas perguntas todas na cabeça. Ele nos compeliu e agora não chega, já está escuro e ele não aparece,
nos deixou nas trevas. Cadê Deus? Cadê Jesus? Me diga. Se você não vive frequentemente acossado por essas circunstâncias, tão somente esse tipo de conjunção circunstancial aconteça e você interprete isso contra você e, pelo treinamento na teologia do engano e da mentira, você não só interpreta isso contra você, mas você interpreta isso contra Deus. Um Deus masoquista, sadista, um sádico que quer treinar você no masoquismo. Um Deus que joga você no abismo, de propósito. Na realidade, eu te disse que ele não nos joga no abismo, mas ele nos deixa viver a realidade. O Cristo do Evangelho, o Jesus, que é o Cristo de Deus, no Evangelho, nos deixa viver todas as dimensões da realidade. Não há criação de um mundo paralelo em Jesus. Não existe a tal da terra de Gósen, como nos dias de Moisés lá no Egito, onde o povo de Israel vivia e não caía pedra, não tinha piolho, não ficava escuro. Nenhuma das pragas do Egito chegava na terra de Gósen. No Evangelho, não é assim. No Evangelho, você ama a Deus, mas pode morrer de acidente. Você ama a Deus, mas se estiver subindo uma torre frágil, com uma grande quantidade de pessoas, ela pode cair na cabeça de vocês todos, apesar de vocês serem amantes de Deus. No Evangelho, quando o tempo é maior do que o alimento que a gente levou, cria de circunstância para nós, a gente pode entrar numa situação de fome, de ronco estomacal, vai precisar comer. No Evangelho, doenças acontecem, muitas delas são objeto de cura divina de Jesus, outros não, como o próprio Jesus disse. Tem muita gente ficando doente em Israel e morrendo, e eu não estou lá para curar, tanto quanto nos dias do profeta Elias tinha muita gente passando fome em Israel, mas ele só foi enviado a uma viúva fora das fronteiras de Israel, na cidade de Serepta, para multiplicar alimentos para ela. Então, no Evangelho, nós somos forçados a viver Deus, a provar Deus, a experimentar Jesus, a viver com fé e na graça, atravessando a existência como ela é. É o que a gente vê na vida dos apóstolos. Tiago, irmão de Jesus, foi decapitado. Não idoso, mas ainda na força da juventude. A gente vê Paulo vivendo uma vida miserável, se a gente for considerar dificuldades a partir de açoites, prisões, escassez, como ele narra, escrevendo aos Coríntios. Ele faz aquela narrativa em 2 aos Coríntios, a partir do capítulo 8, ele vai falando da multidão, das agonias que ele experimentou na existência, a ponto de, no capítulo 8, ele dizer: pois, irmãos, eu não quero que ignoreis a natureza das angústias que eu sofri na Acaia, a ponto de eu ter me desesperado da própria vida, ter tido vontade de morrer. Aí quando você prossegue, capítulos 9 e 10 de 2 aos Coríntios, você vai vendo a quantidade enorme de percalços, de dificuldades. Naquele tempo o cara tinha viajado 3 vezes de navio, naufragado as 3, ele não sabia que ia fazer uma 4ª viagem, naufragar nela também, acabar na ilha de Malta. Enfim, não existe nada disso, nem no Velho nem no Novo Testamento. No Velho Testamento as pessoas morriam, algumas morriam de velhas, outras de doença. Eliseu, por exemplo, que dos profetas do Velho Testamento é aquele de quem e a partir de quem mais superabundam as manifestações de milagres e milagres e milagres
parecem até os milagres de Jesus, Eliseu morreu doente de uma enfermidade incurável. Ele curava os outros, ele operava miraculosidades indizíveis. Mas chegou um dia na vida dele que ele ficou doente de alguma coisa em relação à qual ele não conseguiu obter cura e morreu daquilo. No entanto, veja bem, os ossos dele, depois de muitos anos que estavam lá numa sepultura, já porosos, se diz que uma determinada pessoa, no meio de uma situação de pressa, morreu e o corpo caiu dentro da vala onde estava a sepultura de Eliseu, e quando o corpo bateu nos ossos de Eliseu, reviveu imediatamente. Mas olha a contradição, Eliseu, todavia, a quem pertenciam aqueles ossos porosos, que fez esse cara tocar na ossada e levantar-se ressuscitado, morreu, no entanto, de uma doença incurável. Então, a Escritura no Velho Testamento e no Novo Testamento, no Novo abundantemente mais, a tal ponto que, por exemplo, a religião islâmica, criada por Maomé, cita Jesus mais do que cita o próprio Maomé. E Jesus, se você ler o Alcorão com toda a isenção, você vai ver que as 14 ou 15 menções que o Alcorão faz de Jesus são mais elevadas, são mais excelentes, são mais gloriosas do que as alusões que o Alcorão faz ao próprio Maomé ou a qualquer outro. Agora, é algo tão elevado, é tão glorioso, e a mente deles não consegue associar Deus, o Deus Todo-Poderoso e Justo, com a ideia de que esse Deus possa ter um filho ou um profeta, super profeta, maior do que todos os profetas, e permitir que tal profeta tenha sofrimentos atrozes como o de Jesus e morra na cruz. Como eles não conseguem conceber isso a partir da teologia deles, eles preferem criar uma narrativa adequada a essa teologia e dizer que esse Deus, que é conforme a imagem e semelhança da teologia deles, não permitiria que ou seu filho, ou o maior de todos os profetas, como para eles é o caso, de Jesus, morresse de maneira tão atroz numa cruz. Então, por isso, eles criaram esse parêntese histórico de que a cruz houve, mas Jesus não foi crucificado nela. Na realidade, foi um sósia de Cristo. Ou foi um Judas, ou foi qualquer um outro que estivesse merecendo. Mas Jesus mesmo foi levado aos céus para não passar pela morte. Por isso não houve cruz, nem tampouco ressurreição. O destino de Jesus para eles teria sido equivalente ao de Maomé, numa ascensão, sem conhecer as dores do Calvário, nem esses pesos todos. De certa forma, a maioria dos cristãos que abraçaram a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, a teologia da neurolinguística positiva, da fé rema, que cria quartas dimensões, que é uma espécie de feitiçaria quântica. Antes da moda quântica era a fé rema, e eram as 4 dimensões inventadas pelo Paul Yong-Cho e que foram praticadas por pessoas no mundo inteiro e quebraram a cara, todas elas. Na realidade, é a mesma coisa que dizem os islâmicos em relação a Deus. E os cristãos compram o mesmo pacotão, a mesma teologia, o mesmo engano, bebem a largos sorvos, como diz o Salmo 73, desse engano e dessa mentira toda, e na hora que a realidade bate de frente com a vida deles, vem e choca, eles perdem a fé.
Eles dizem Deus não existe, ou tem alguns que se autodepreciam tanto, são aqueles que dizem, não tem nada errado com Deus, eu é que não presto, e daí em diante se tornam inviáveis para si mesmos, para a vida, para Deus, desistem de tudo. Você está me entendendo? E você conhece milhares de pessoas que vivem exatamente assim, ou viveram assim, ou sobrevivem de maneira completamente fiapal, numa nesga de apego mínimo à existência, mas não são mais pessoas que conseguem viver vitoriosamente pela fé, porque foram enganados por essas mentiras todas que não existem em Jesus nem no Evangelho. Em Jesus, ele compele os discípulos a experimentarem todas as realidades da vida. Todas as realidades da vida. E a entenderem que o que eles conheceram um dia sobre a existência antes de conhecerem Jesus, continua a ser algo que vai se repetir agora, depois que eles conhecem a Jesus. Porque aqueles discípulos que estavam com Jesus eram pessoas, na sua maioria, daquela região. Eles conheciam, por exemplo, o fenômeno da depressão sírio-africana, do Quênia, que começa na Síria, que atravessa o norte de Israel, que cria o Mar da Galileia, esse Quênia, alagado de água doce, é o Quênia da depressão sírio-africana, que alagou o Mar da Galileia, aquela depressão, e que sai dali e segue. E o Rio Jordão é uma brecha dessa fenda, é a brecha mais acentuada desse Quênia, que vai embora e depois encontra outra vez uma grande profundidade no Mar Morto. E depois que sai do Mar Morto, continua ainda como um Quênia que entra na África. Pois bem, os ventos vinham da parte superior da Síria, do país que existe até hoje, Síria, e caíam ali no Quênia. E entravam com aquela força de tubulão. Aquilo desde sempre. Há milhares e milhares e milhares, quiçá milhões de anos antes. Então quem quer que vivesse ali estava acostumado com o fato de que aquele mar calminho poderia virar um inferno, um diabo aquático, de repente. Um lago endemoninhado pelas forças e poderes e conjunções da natureza. Eles sabiam. Agora, muda tudo, preste atenção, muda tudo o que você aprendeu sobre ciência, sobre história, sobre sociologia, sobre fenômenos humanos, sobre biologia, sobre genética, sobre possibilidades de enfermidade, sobre doenças, sobre calamidades, sobre tudo o que nos cerca. Muda tudo quando alguém diz, agora é que Jesus está na sua vida e você está fazendo a vontade de Deus, nunca mais, minha filha, meu filho, nada disso te acontecerá. Pelo amor de Deus, eu tenho vivido para ver milhões de pessoas se estreparem, se arrebentarem, serem empaladas por essa mentira e ficar vida fora com a madeira, a estaca do engano saindo pela boca. Um negócio horroroso, e você é uma delas. Então, só recorrentemente repetindo, Jesus não faz assim. Agora, quando a cabeça da gente ficou tomada por essa ideia, aí as interpretações que tomam conta da nossa mente se tornam as mais variadas. Há uma mudança, uma alteração de natureza cognitiva radical na vida de quem quer que tenha se tornado desse jeito, como aconteceu com eles aqui. O verso 25 diz que eles estão lá no meio daquela dificuldade toda, aí de repente, na quarta vigília da noite, aí você pergunta, que vigília é essa?
Era sexta-feira, era dia de vigília? Não. A quarta vigília da noite era uma expressão daqueles dias, especialmente vinculada a episódios grandiosos. Era uma palavra, uma expressão muito usada, especialmente em Israel, na precedência das festas judaicas, dos acontecimentos grandiosos, gloriosos. De modo que a utilização dessa expressão vigília da noite já vincula o episódio inteiro a algo que na interpretação posterior do escritor do Evangelho, de Mateus, foi algo tão estupefaciente, tão extraordinário, que era para ser antecipado pela vigília da noite. Então ele chega e diz o seguinte: na quarta vigília da noite. Aí você pergunta, mas que horas era essa aí? A quarta vigília da noite acontecia entre 3 e 6 da manhã. É esse o período que a gente está vivendo. Como o texto de João diz que já se fazia escuro há muito tempo e Jesus ainda não viera ter com eles. E quando foi, era ainda escuro, pela interpretação imediata deles, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, na madrugada, 3h30, 4 horas da manhã. Ainda não havia luz nítida para esclarecer nada diante do olhar deles. Jesus foi quando quis, chegou a hora que determinou, não conforme a expectativa deles. Foi andando sobre o mar. Não se utilizou do barquinho que eles deixaram para Jesus remar, não precisava de ajuda de discípulo para chegar aonde tinha que chegar, para visitá-los como queria visitá-los, para abordá-los como desejava abordá-los. Utilizava-se dos meios e dos recursos que ele queria e desejasse utilizar-se. Não precisava que ninguém lhe pavimentasse o caminho, que ninguém fizesse nenhuma facilitação para Deus ser Deus na vida dos discípulos. Crente é que tem mania, pela falta de fé, de querer ser Deus para Deus, vir como Deus em meu favor e chegar sem precisar fazer nada, porque eu já preparei tudo, já realizei tudo e com a bruxaria quântica já até mentalizei a frequência do milagre para mim mesmo. Veio ele e olhe que interpretação lhe surgiu na mente. Quando a gente tem esse pré-condicionamento, preste atenção aqui comigo. Quando a gente tem esse pré-condicionamento de imaginar o que Deus vai fazer em nosso favor, quando a gente dita o script divino, quando a gente dá o roteiro, quando a gente oferece os meios, quando a gente desenvolve uma teologia do não antagonismo, se ele me compeliu a atravessar, então tudo que de antagônico esteja acontecendo só pode ser o diabo fazendo. A própria natureza entra em estado de suspensão, os fenômenos da criação também passam a ser descritos, tudo é diabo, lutando contra Jesus, só para eu não cumprir a palavra dele. E aí a cabeça que pensa com essas categorias já não pensa mais segundo Jesus nem segundo o Evangelho. Já está completamente condicionado, já está completamente sob o estado de lavagem cerebral das teologias da hora, ou do momento, ou dos condicionamentos, ou das projeções das suas próprias mentes feitas sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Evangelho. Já reescreveram um Evangelho das facilidades para si mesmo, e tudo quanto não combine com isso não é de Deus, não tem unção, não tem presença divina, caem nesse estado e aí começam, quando a existência é renitentemente contínua nessas supostas negatividades, a teologia do cara se altera numa outra direção diametralmente oposta, como a gente viu acontecer aqui.
Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, vem Jesus andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, note que a grande ênfase aqui está ao verem-no andando sobre as águas. Não era ao verem-no. Se eles tivessem visto aquela silhueta dentro de um barquinho, eles iriam aplaudir: oh, Jesus remando, que gracinha, lindo, maravilhoso, está vindo no barquinho que a gente deu. Eu é que tive essa ideia. Aí iam até brigar entre eles para ver quem tinha sugerido primeiro a ideia. Aí apareceu alguém que dizia: mas fui eu que achei o barco e deixei lá. Já iam transformar aquilo numa divisão denominacional. Porque é tudo a mesma idiotice. Mas como eles viram Jesus vir sem a utilização dos meios que eles deixaram para que Jesus, por tais meios, os alcançasse, eles desenvolveram na mesma hora uma interpretação polarizada, diametralmente oposta. Ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados. Eu acho interessante porque eles estão na água, mas ficaram aterrados. Que é uma expressão que usa a raiz e a ideia de terra. Ficaram sepultados, aterrados. Estão no meio do mar com ondas e águas e ventos. Era um ambiente totalmente aquático, mas psicologicamente eles ficaram aterrados. E exclamaram: é um fantasma. Aí eles já caíram em outras interpretações extremamente pagãs. Tudo que é inexplicável é fantasma, ou é morto, ou é uma manifestação de outro mundo chegando até aqui. E essa interpretação é sempre negativa, é sempre diabólica, ou é uma fantasmagoria de alguma entidade que sai de uma dimensão e vem assombrá-los na noite escura. É uma outra forma de se dizer no passado o que contemporaneamente se atribuiria imediatamente ao diabo. É porque esses apóstolos aqui pensavam infinitamente menos no diabo do que os crentes de hoje, que pensam mais no diabo do que em Deus, do que em Jesus, do que em graça, do que em livramento, do que em qualquer coisa. O diabo é o bode expiatório, ele carrega as culpas, ele é o maldoso que realiza as nossas calamidades, ele é o Senhor dos ventos, das tempestades, dos açoites contínuos, das dificuldades, das tormentas. Tudo é diabo. Continua a ser extremamente parecido, só que a gente piorou. Para eles era um fantasma, para nós hoje é o diabo. Vai me dizer que não é assim? Ah, pelo amor de Deus. Tomados de medo, disseram é um fantasma, porque o medo nunca faz você enxergar anjo. O medo nunca faz você enxergar Jesus se aproximando, andando por sobre as águas. O medo não deixa você vislumbrar o que esteja para além do imediatamente contrário à sua remada, ao seu caminho, ao seu trajeto, ao seu destino. O medo cega você para todas as alternativas da intervenção de Deus na sua existência e abre os portais da escuridade, bota você dentro da caverna de Platão, enxergando só sombras de fantasmagorias, tanto mais poderosamente fantasmagóricas, quanto mais tomado pelo medo você fica. E tem um detalhe: o medo cresce muito mais no coração daquele que descreu de Jesus do que no coração daquele que nunca creu em Jesus. Preste atenção no que eu estou dizendo, é mais de meio século de observação. O medo
cresce muito mais no coração daquele que descreu de Jesus do que naquele que nunca creu em Jesus. O que nunca creu tende a lidar com medo de maneira mais objetivamente racional e analítica do que aquele que um dia creu em Jesus de maneira equivocada, torta, distorcida, conforme a projeção do Jesus produzido como holograma criado pelas invenções teológicas de pastores, sacerdotes e religiosos que querem apenas manter você nessa bolha de controle e de domínio. É isso que acontece aqui. Eles gritaram, tomados de medo, é um fantasma. É um fantasma. É um fantasma. Imaginem só, está chovendo, que coisa maravilhosa. Para mim é uma glória. Mas se eu tivesse passado os últimos anos sem chuva e tivessem desenvolvido uma teologia idiótica na qual eu tivesse crido e dissesse que no dia que chovesse o mundo iria acabar, eu, ao invés de estar olhando com esses olhos aqui de alegria contemplativa, estaria correndo para chamar minha família para se enterrar num bunker. Porque o medo não lida com a realidade, ele lida com a construção da subjetividade. A pior de todas as construções subjetivas que a gente possa imaginar para aquele momento, para aquela hora. No caso deles era exclamar, é um fantasma. É um fantasma. De repente, Jesus vira fantasma para a maioria dos crentes. Basta que as coisas não deem certo conforme eles tinham prescrito para Deus, conforme a Bíblia que eles escreveram para Deus nela caber, conforme o Jesus que eles tinham desenvolvido com engenharia genético-teológica para ficar parecido com as expectações deles, com as projeções deles. Aí quando nada disso acontece, como não acontece, a maioria fica mais descrente, mais incrédulo, mais empedernido, mais fechado, mais impermeável, mais horrorosamente bloqueado do que qualquer outro ser humano que não tenha tido essa experiência, que continua a tratar as coisas, mesmo quando não as entende, mas pelo menos com um olhar de curiosidade de quem pretende entendê-las, ou analisá-las, ou compreendê-las, ou discerni-las, ou olhar-as por ângulos diferentes para ver se enxerga alguma coisa que faça sentido para eles. Mas quando a mente se acrentalha, a cognitividade se amortalha. Quando a mente se acrentalha, a cognitividade se amortalha. E foi o que aconteceu aqui com eles, e gritaram, é um fantasma. Sim, tomados de medo, gritaram. Gritaram, é um fantasma. Todos aqueles homens, imagine. Aqueles 12 homens, pescadores, machos, toscos, todo mundo gritando, é um fantasma. Deve ter sido uma cena tragicômica. Mas Jesus, isso é o que salva a gente. É o que salva a gente dessas construções mentais negativas quando vêm sobre nós. É esse mais Jesus. Mais Jesus. Graças a Deus, tem a adversativa da palavra de Deus. Tem a adversativa do Evangelho contra a fantasiosidade da nossa mente. Até mesmo a palavra fantasma vem de fantasia. No caso, é uma fantasia negativa que ganhou a concreção do poder do mal. É uma fantasmagoria. E vem também da palavra fantasia, que vem também da palavra, a palavra fã. Fã é o que dá origem à fantasia, dá origem a fantasma, fantasmagoria.
Porque quando o indivíduo não é crente no Evangelho, ele é apenas fã de Jesus. E também a palavra fã, que dá origem à expressão fanático. Fanático. Então, o fã é fanático. O fã produz irrealidades fantasiosas ou fantasmagóricas. Mas tudo decorre da fantasia, que é própria na mente e no coração de alguém que não cresceu em entendimento, em fé, mas se tornou apenas fã da magia de Jesus. Como a maioria dos que eu conheço são apenas fãs da magia de Jesus. Eventualmente, é o que eu vou querer que você se pergunte. Você de fato creu em Jesus? Ou se tornou apenas fã da magia de Jesus? Me responda, por favor. E como ontem eu deixei você com aquela questão, eu agora paro aqui e deixo você com essa questão. Você de fato conheceu o Jesus do Evangelho, aonde com ele vem todas as dimensões da realidade, do nascimento à morte mais cruenta, tudo pode acontecer. Do mesmo modo que ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e também sobre injustos. Esse é o Evangelho. O que acontece ao homem bom pode acontecer ao mal, tanto quanto o que acontece ao homem mau pode acontecer também ao homem bom. No Evangelho a diferença é como você enxerga, como você interpreta, como você reage, como você trata, como você enfrenta. Se você se entrega ao medo e às fantasmagorias e às construções negativas, porque você é só um fã de Jesus que nunca desenvolveu fé em Jesus e nunca conheceu Jesus dentro da realidade e a realidade atravessada por Jesus, e se tornou apenas filhote de uma bolha religiosa de enganos que tem prazo de validade. A maioria dos que hoje estão apaixonados dentro da bolha, daqui a alguns anos estarão ou ateus, ou descrentes, ou duros, ou cínicos, ou impermeáveis, ou cultuando fantasmagorias. Como eu vejo alguns que se decepcionaram tanto com o Jesus da bolha religiosa, que foram para o outro lado. Foram fazer uma fezinha em Satanás, em Lúcifer, ou em qualquer outra divindade menor, ou em qualquer semideus, ou em qualquer demiurgo, ou até mesmo na bruxaria quântica, como a gente vê acontecendo. Mas é inevitável que assim aconteça, e eu deixo você com esse pensamento e com essa pergunta. Você é filho da fé em Jesus ou você é filho do fato de ter se tornado fã de um Jesus construído com a cera do engano maligno da religião, esculpido pela escultura e pelos escultores do Jesus ídolo, que é o que é oferecido a você, e que não serve para a noite escura. O Jesus que não serve na hora do açoite dos ventos. O Jesus que não presta para nada quando as ondas da existência nos fazem só sobrar ou alagam os nossos meios de viabilização da nossa existenciazinha medíocre. Quem é você? Você de fato desenvolveu fé em Jesus? Fé em Jesus a gente só desenvolve andando com o Jesus da realidade. Porque o Jesus da verdade é o Jesus da realidade. E o Jesus da realidade é o Jesus da verdade.
Não existe a verdade de Jesus que seja negação da realidade. Mas toda genuína fé em Jesus se enraiza no chão da realidade. E é dali que ela se desenvolve. Como certeza das coisas que se esperam. E firme convicção de fatos que ainda nem a gente vê, mas a gente sabe que estão presentes, porque foi Jesus que nos compeliu. Se Ele nos compeliu, Ele vem, quer eu veja, quer eu não veja. Seja luz ou seja escuro. Está escuro, mas Ele ainda não veio, porque eu sei que Ele virá. Ele nunca deixará de vir, Ele virá. E lá em João 6, quando diz fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, é porque quem escreveu o Evangelho foi João, sabia que Jesus viera. Então ele já antecipou esse ainda, para deixar muito claro que quando a gente tem assim sensações de não presença de Deus, a gente pode chamá-las apenas de sensações, de subjetividades ilusivas, do nosso momento interior de necessidade de apalpamentos, que quando de fato a gente vive pela fé, desaparecem em nós. Eu, por exemplo, não preciso que Deus me dê prova de nada. Não preciso que Deus me dê prova de nada, que me demonstre que Ele está presente na minha vida, porque eu sei que Ele está. Eu sei. Em qualquer vento, em qualquer onda, em qualquer escuridão, em qualquer treva, eu sei. Eu não sou fã de Jesus. Eu sou dele. Eu o conheço. Ele é meu. Ele vive em mim. Eu não faço projeções acerca dele. Eu ando no chão da realidade, onde tudo pode acontecer, mas o que nunca deixará de acontecer é a presença dele em mim, comigo. Pode estar o escuro que estiver, eu ainda não vi a manifestação do livramento, mas virá. Mas para isso, você tem que ser alguém que anda pela fé em Jesus. E não como fã de Jesus. Pense, amanhã eu volto com você para a gente continuar e terminar essa caminhada de Jesus sobre as águas do mar. Senhor Jesus, eu peço que as lições dessa realidade, dessa história, dessa narrativa, desse fato, nos atinjam hoje, no meio de todos os contraditórios da nossa existência, de todas as situações, circunstâncias, conjunturas, conjunções e circunvalações e tornados e furacões e tufões e tremores de terra e alagações e dilúvios, tanto faz. O Senhor está conosco. O Deus dos seres improváveis é o nosso refúgio e fortaleza bem presente em nós todos. É diante de Ti que nós estamos. E é assim, na Tua presença, que nós continuaremos. Em nome de Jesus. Amém e amém.